Em 8 de abril deste ano, o Papa Francisco anunciou a beatificação de Padre Donizete. E a partir de hoje, você vai conhecer um pouco mais da história deste sacerdote que, em meados dos anos 50, despertou a atenção de centenas de milhares de fiéis no interior de São Paulo. Nesta primeira reportagem, a chegada do padre à cidade e os primeiros sinais de sua missão evangelizadora. Dizem que primavera é tempo de renovação, mas na pequena Tambaú, o inverno de 1926 antecipou pelo menos uma novidade. Em junho, chegou na cidade um padre, de nome Donizete. Tinha lá seus 46 anos, 20 de sacerdócio. Contam as más línguas que nas paróquias por onde passou, só arrumou problemas com esse negócio de defender a causa dos trabalhadores. Porque o trabalhador tinha uma carga horária de 12, 14, 16 horas por dia, não recebia hora extra, não recebia adicional noturno, não tinha férias, 13º, e o padre intercedia pelo trabalhador. Por causa desses conflitos trabalhistas, Padre Donizete foi transferido para Tambaú em 1926, por um período provisório de apenas 6 meses. Mal podia imaginar o padre que um tempo de milagres estava por vir. Vasos de fé estavam prontos para transbordar. Mal havia passado um ano e surgiu o primeiro sinal de graça. Como o padre percebeu que nenhuma igreja da cidade tinha sequer uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, resolveu encomendar uma. Marcou uma procissão da estação de trem até a igreja matriz de São José. Mas bem no dia da chegada da imagem, caiu uma chuva muito grande na cidade. E ele dizia para as pessoas: vamos buscar Nossa Senhora que a chuva vai cessar. Na rua que a imagem passou, não chovia. Nas outras ruas todas chovia. 2 anos depois, a igreja matriz foi destruída pelas chamas. Mas algo surpreendente aconteceu. Queimaram 22 imagens. Só não queimou a de Nossa Senhora, que estava com um manto de seda. As marcas superficiais da queda permaneceram na imagem, como cicatrizes. Ele tinha uma imagem de Nossa Senhora que permanecia com ele, que ele foi entregue para ele no dia da sua ordenação, e essa imagem ele acompanhava ele. Fazia parte assim, até da mobília do seu próprio quarto. A secretária dele, que trabalhava na casa paroquial, dizia que quando ele tinha algum problema, ela o via nos corredores, como se 2 pessoas estivessem conversando. Então, a cidade começou a perceber que havia algo de diferente com aquele padre. Aqui em frente tem uma escola. E as crianças passavam aqui na casa dele, ele morava aqui na esquina, na casa paroquial, e as crianças estavam com dor de dente, dor de cabeça. Ele dava bênção, punha a mão na cabeça das crianças e falava: vai para a escola. E a criança sarava, sabe? Ele até no começo ele não gostava, que comentava que ele tinha essa força espiritual, essa força de Deus. A dona Sônia e a dona Laila foram batizadas, fizeram a primeira comunhão com o padre Donizete. Ele sempre foi muito presente na infância delas. De manhã, muitas vezes, depois da missa, a gente ia na casa dele, tomava café com ele. É uma pessoa legal, muito ungida, muito iluminada. Da década de 30 até 1954, a vida até que seguiu tranquila na pequena Tambaú. Ainda segue, mas naquela época, só quem sabia das graças eram os moradores. E a gente sabia que através da bênção dele, acontecia um milagre. Por exemplo, a minha irmã, ela é da minha idade, 1 ano mais nova, ela era sonâmbula. Um dia minha mãe falou assim: olha, vai na casa do padre Donizete e fala para ele dar benção para tua irmã, porque ela levanta muito à noite e teu pai precisa ir atrás dela. Aí eu fui. Aí ele falou assim: senta aqui no meu colo, falou para ela, era uma menina, né? Senta no meu colo e pensa em Deus. Aí ele colocou a mão sobre a cabeça dela, benzeu. Nunca mais ela levantou à noite. A dona Sônia viu de perto a cura da mãe. Sabe uma planta que sai leite, que chama dedo de moça? Minha mãe estava podando aquilo lá, o leite foi no olho. Na hora, parece que cozinhou o olho da minha mãe, ficou branco e ela não estava enxergando.
Aí nós viemos por aqui, que eu moro aqui, nós viemos aqui, ele estava na porta. Ele assoprou os olhos da minha mãe e passou a mão, falou assim, agora você vai ali na farmácia do seu Adalto e que ele vai te dar uma água boricada só para tirar o calor, mas está tudo bem. Foi assim instantâneo. Na hora minha mãe ficou bem, já nem queria ir na farmácia mais, mas nós fomos. A igreja de Santo Antônio agora passa por reforma. A estrutura foi afetada por um problema no solo. Em 1954, a rotina tranquila de Tambaú também estava prestes a sofrer uma ruptura. A mudança foi da água para o vinho. Um viajante passou por aqui e foi na casa do padre e pediu uma bênção. E ele foi curado. Depois, ele espalhou essa notícia para todo mundo, para a região onde ele morava, e começou então a vir as peregrinações. Um ano de curas espetaculares se prenunciava. Multidões de peregrinos de todos os lugares do país convergiam a um único ponto, a janela da casa de Padre Donizete. Uma força misteriosa rompia as correntes da compreensão humana. Naquela época veio uma senhora que ela tinha um problema mental. E ela gritava e precisava de 3, 4 homens para segurá-la. E aí puseram ela ali para tomar a bênção do padre. A hora que ele deu a bênção, as correntes partiram. E ela ficou boa, conversou com o padre, conversou com os irmãos, conversou com o pai, foi embora curada. Mas não é só por causa da boa memória que Dona Laila e Dona Sônia têm tantas histórias de Padre Donizete. Elas fazem parte da equipe de zeladoras responsáveis por guardar as histórias de milagres dos outros, e são muitas. No arquivo do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, elas estão documentadas em papel, fitas de vídeo, de áudio, fotos antigas. Os romeiros relatam as graças que depois são lidas por nós e selecionadas e arquivadas. Nesse meio, encontramos muitos milagres e graças. Invernos e primaveras passam, mas as memórias de Padre Donizete em Tambaú se mantêm firmes como pedra. A certeza da santidade reside na alegria de quem guardou no coração histórias tão vivas como se tivessem acontecido ontem. E eu me sinto assim muito feliz de conhecer um santo, ter beijado a mão de um santo, ter conhecido um santo. Amanhã, na segunda reportagem especial sobre Padre Donizete, vamos mostrar as obras sociais do sacerdote em Tambaú e as histórias de milagres contadas por quem o conheceu bem de perto.